Salve galera, tudo bem? Bom, quem está falando aqui é o professor Felipe Peluso e músico Felipe Peluso. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, pelo menos para mim, que são as funções senoides. Funções que têm esse aspecto aqui. Em particular, nós vamos falar primeiro da função f de x igual a seno de x. É uma função de domínio e contradomínio reais, que a cada x associa o seu seno. Pois bem, o que essa função tem de interessante? Bom, a principal característica dela que chama atenção é o fato dela ser periódica, ou seja, ela tem um período. Em matemática, o período é o quê? O período é justamente o intervalo no eixo x para o qual a função se repete. Ou seja, se você pegar esse pedacinho aqui, você percebe que ele é exatamente igual a esse pedacinho aqui. E se eu continuasse, continuaria para sempre. Então, isso aqui chama-se período. É esse intervalo aqui, de 0 a 2π. Então, para essa função, o período é 2π. Tá? Bom, algumas características dessas funções, os físicos estudam muito mais do que os matemáticos, que são as propriedades, as características desse desenho em particular, que é um desenho que representa muito bem uma onda. Tá? Então, veja aqui, esse ponto de máximo aqui, na onda, é chamada de crista pelos físicos. E esse aqui de baixo, o mínimo, é chamado de vale. Então, aqui, o nosso período dessa função tem uma crista e um vale. Então, você pode perceber aqui que dá certinho o período. Uma crista e um vale foi um período, uma crista e um vale, outro período, e assim por diante. Tá. E o que mais? Bom, os nossos amigos físicos também utilizam uma nomenclatura para essa distância aqui, essa distância vertical. Eles chamam de amplitude. É a distância do vale até a crista. Tá? E o período, eles chamam de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda aqui é 2π. Eles também costumam definir como sendo a distância entre duas cristas ou dois vales. Tá? Também tem 2π para esse caso. Muito bem. O que significa, então, dizer que o período dessa função é 2π? Significa o seguinte, fisicamente falando, se o eixo x estivesse medido em segundos e não fosse somente números reais, significa que ela faz um ciclo a cada 2π segundos. Ela faz um ciclo completo a cada 2π segundos. Então, se eu quisesse descobrir o quanto ela faz em um segundo, era só a gente fazer uma regrinha de 3, Ela faz um ciclo em 2π segundos. Então, ela vai fazer f ciclos a cada 1 segundo. E aí, basta fazer a multiplicação cruzada ali e eu vou descobrir quantos ciclos ela faz em 1 segundo. Então, f é igual a 1 sobre 2π ciclos por segundo. Esse número aqui é chamado de frequência. E é para isso, sobre isso que nós estamos falando hoje. É nisso que nós estamos interessados, na frequência. Os físicos definem a frequência como sendo o inverso do período, justamente por causa dessa conta que a gente fez aqui, que é uma conta bem simples. Então está aqui. Para essa função, a frequência é 1 sobre 2π. Isso aqui dá aproximadamente 0,15 ciclos por segundo. Ciclos por segundo, eles costumam chamar essa unidade de medida aqui de Hertz, tá?
Muito bem. Isso quer dizer o quê? Se eu tocasse essa função, se eu desse o play para ouvir o som dessa função, eu não iria ouvir absolutamente nada. Por quê? Porque o ouvido humano só escuta de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, tendo 0,15 aproximadamente Hz, eu não iria ouvir. Está abaixo do limite mínimo que o ser humano escuta. É o que eles chamam de infrassom. Tá? Então, eu tenho como ouvir o som desse tipo de funções, mas eu preciso ajustar a frequência. E para isso, basta ajustar o período. Ou seja, se eu conseguir mexer no período dessa função, eu consigo mexer na frequência e aí eu consigo ouvir o som dessa função. Muito bem. Bom, antes da gente trabalhar e tentar mexer no período, na frequência dessa função, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar um parâmetro a essa função. Ao invés de f de x igual a seno de x, eu vou acrescentar aqui um parâmetro b. b vezes o seno de x. O que aconteceu com essa função? Toda ela ficou multiplicada por b, ou seja, cada um dos valores de seno de x é agora b vezes seno de x. Ou seja, esse valor que era 1 para π sobre 2 passou a ser b vezes 1. E esse valor aqui, que era menos 1, para 3π sobre 2, passou a ser menos b. O que isso significa? Significa que eu produzi uma distensão ou um achatamento na crista e no vale dessa curva. Ou seja, se o b for um número maior do que 1, eu aumentei a amplitude, ou seja, eu multipliquei, era 1, aumentou a distância. Se esse número b tiver um número entre 0 e 1, então eu vou comprimir, eu vou achatar essa amplitude aqui. Agora, o que isso interfere no som? Isso aqui interfere no que a gente chama de volume. Ou seja, quanto maior o valor de b, mais, entre aspas, alto é o som. Quando você gira o botão de volume do seu rádio, ou quando você aumenta o volume do seu celular, na verdade você está alterando esse parâmetro aqui. Essa curva ela era assim, ela vai passar a ser assim, bem esticada. Como a gente vai poder ver, eu preparei uma animação no GeoGebra para a gente poder estudar melhor e ver como é que fica isso aí na prática. Olha só. Bom, então nós vamos ver aqui a influência do parâmetro b, conforme eu havia prometido. Então eu criei aqui a função y igual a b vezes seno de x. E ele vem aqui com seno de x, aqui com b igual a 1. E a gente pode aumentar e diminuir o valor de b e ver o que acontece com o desenho, com o gráfico, né, lá. A gente aumenta a crista e diminui o vale. Ou seja, a gente aumenta a amplitude dessa onda. Olha lá. Quanto mais eu aumento o b, mais aumenta a altura da crista e diminui aqui o vale. Repara que se eu pegar um valor de b entre 0 e 1, então, na verdade, eu produzo um achatamento. Olha lá. Tá vendo? E se eu pegar valores negativos, eu só inverto ali. O que é crista vira vale, o que é vale vira crista. Tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Bom, agora vamos ver o que acontece no som. Aqui eu peguei uma função parecida,
eu só multipliquei aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho por que eu fiz isso, mas, grosso modo, eu fiz isso para ficar audível, né? Porque a gente já viu que se fosse só o seno de x, ia ser um infrassom. Aqui são várias cristas e vários vales, bem pertinho do outro. Parece que é um retângulo só pintado de verde, mas não é. Vamos ver como é que fica o som aqui, ó. Vou aumentar. É claro que se eu pegar valores negativos, não interfere em nada no som, porque a onda, ela é uma sucessão de cristas e vales, e ela não é estática. Então, invariavelmente, uma crista vai virar um vale logo na frente e assim por diante. Então, você não interfere em nada. Se você diminuir o valor de B até ficar negativo, você volta a aumentar o volume, a intensidade sonora. Então, mais uma vez aqui para a gente ver. Zero diminui. Vou aumentar. Legal, né? Bom, é isso então. O parâmetro B, ele mexe na amplitude e, portanto, no volume, na intensidade do som. Bom, agora que a gente já viu a influência que aquele parâmetro B faz na função, que é uma distensão ou achatamento vertical, nós vamos estudar o que esse outro parâmetro C faz na função. Ou seja, multiplicar o número dentro, o argumento da função, faz o que com essa função? Bom, a gente vai perceber o seguinte: esse C altera o período e, portanto, altera a frequência. Veja bem, a gente sabe que o seno de C vezes zero é zero, né? Porque é o seno de zero que é zero. Agora a gente vai ver o seguinte: quando que esse seno vai dar zero de novo? Bom, esse seno vai dar zero de novo quando esse número que está aqui dentro for o 2π, né? Porque o seno de 2π é zero. Ou seja, isso só vai dar zero novamente quando Cx for igual a 2π. Ou seja, x foi igual a 2π sobre c. O que isso quer dizer? O nosso seno, ele é zero quando o x é zero, e ele é zero novamente, ou seja, ele volta a ser zero quando o x é 2π sobre c. Isso significa, então, que o nosso período, a partir de agora, quando você multiplica por c, passa a ser 2π sobre c. Ou seja, você alterou o período. Então, o nosso período passou a ser 2π sobre c. Como a frequência é o inverso do período, a nossa frequência passou a ser c dividido por 2π. Com isso, a gente consegue descobrir os valores de c para que a nossa função seja audível pelo ouvido humano. Nota o seguinte: a gente sabe que a frequência tem que estar de 20 a 20.000 Hz. Então, a nossa frequência, que é c sobre 2π, tem que ser menor ou igual que 40.000 Hz e maior do que 20 Hz. Então, resolvendo essa equação simples, você descobre que o nosso C tem que estar entre 80.000 π e 80π. Qualquer valor entre esses dois números, a gente vai ter uma função audível, com uma frequência audível. Bom, então digamos que nós queiramos que a nossa função dê um som de Lá. Bom, o Lá, a nota Lá,
tem 440 Hz de frequência. Então, é muito simples. Para sair o som de lá, a nossa frequência, vamos confundir com o F, a nossa frequência tem que ser 440 Hz. Ok. Só que a nossa frequência é dada por C dividido por 2π. E isso tem que dar 440. Então, é só descobrir o valor do C ali, né? 880 Hz, não. 100 unidades, perdão. Não entendi. Bom, é fácil. No lugar do C, você põe esse valor que você acabou de encontrar. O nosso C, X. Essa função aqui, ó, dá um som de Lá, ou A, né, na cifra. E é verdade, tá? Como a gente vai ver na animação que eu preparei para vocês, no GeoGebra, a gente vai brincar de substituir os valores de C pelas frequências das notas. E vamos descobrir que nada mais é do que a nota que a gente quer ouvir. Então, basta aqui, dada uma frequência qualquer de nota, de modo geral, a função f de x é igual a seno de 2π vezes a frequência desejada vezes o x dá a nota que eu quiser. Aqui é só eu colocar a frequência do dó, ou a frequência do lá, ou a frequência do fá sustenido, a frequência que eu quiser. Tá? E aí a gente consegue montar até acordes, né? Basta eu combinar duas funções, tocar ao mesmo tempo, 3 funções para ter um acorde, e a gente consegue fazer várias coisas. Tá? Então dá uma olhadinha aí na animação que eu preparei para vocês. Bom, então, nossa segunda animação, eu vou começar a explicar aqui, né, graficamente, a interferência do parâmetro C. Eu criei a função f de x igual a seno de cx. E conforme a gente viu no quadro, eu mexendo no C, eu altero o que? O período, tá vendo aqui? Quanto maior é o C, eu encurto o período. Era 2π, quando C era 1, já está aqui, ó, antes do π, tá vendo? Se eu diminuir o período, eu estico. Tá vendo lá? E como a gente viu, mexendo no período, a gente mexe na frequência. Sons cuja frequência é baixa, ou seja, ondas desse tipo, costumam ser, ou melhor, são mais graves. Sons com período curtinho e, portanto, frequência alta são mais agudos. Então vamos ver aqui, ó. Comecei com C igual a 0, vou dar o play aqui, a gente não vai ouvir nada, né? Agora veja o que acontece. Tá vendo? Quanto mais o C aumenta, mais aguda fica a nossa frequência, nosso som. Então, se por acaso eu quiser ouvir um Lá, a nota Lá, basta aqui no lugar de C eu colocar a frequência do Lá, que a gente sabe que é 440. Acabou. Se eu mandar tocar Lá. Tá? Se a gente quiser ouvir o Dó, eu acho que o Dó é 555.55, mas eu preciso ter certeza depois. Mas vamos dizer que seja.
Bom, mexendo nesses dois parâmetros, no B e no C, a gente consegue produzir efeitos incríveis, né? Boa parte dos efeitos especiais do cinema são feitos de maneira artificial, de maneira computacional. Por exemplo, se a gente quiser o barulho de uma moto, a gente pode utilizar essa função aqui, ó, seno de 16x ao quadrado. Olha como é que fica. Deixa eu multiplicar por 20 para ver se aumenta um pouquinho o volume. Viu? Eu tive que multiplicar aqui, alterei o parâmetro B aqui fora, porque estava com um volume muito baixinho. Multiplicando por 20, eu aumentei esse volume, tá? Uma outra função também útil é essa aqui, ó, seno de 1 sobre x. Essa aqui seria como um tiro de uma pistola laser. Bom, é isso, pessoal. Por último, existem mais duas maneiras da gente alterar o gráfico da função seno. Acrescentando um valor a à função e acrescentando um valor b a gente já usou, d ao argumento, né, ao número x. Então, digamos d mais x. Tá lá. Quando eu somo aqui, fora da função, eu produzo um translado, né? Tá vendo ali? Ela sobe e desce por completo, mas eu não altero as características da curva. Eu apenas subo todo mundo ou desço todo mundo, tá vendo? E isso não provoca nenhuma alteração no som, porque o volume só se altera na intensidade sonora quando a gente mexe na crista e no vale, e a frequência, ou seja, a nota, só é alterada quando a gente mexe na frequência, no período, né? E aqui também, mexendo no D, eu também faço um translado, porém esse translado também não altera as características do som, né? Eu mexo na função, óbvio, mas eu não mexo na qualidade desse som. Então esses dois parâmetros, eles não interferem no som produzido por uma senoide. Basicamente, a gente só tem alteração quando multiplica por fora, aqui, né, antes do seno, e quando multiplica lá dentro da função por um valor C. Então, completa, ela ficaria assim, ó. Então, multiplicação aqui. Pronto. Nós temos a função f de x igual a mais b seno de cx mais d. O a translada para cima e para baixo, o d translada para um lado e para o outro, o c estica e encolhe o período, e o b sobe e desce com a crista e com o vale. Então são esses 4 parâmetros os mais importantes. Isso vale para o seno e vale para o cosseno também, que também tem esse mesmo aspecto aqui. Bom, pessoal, então, conforme nós vimos no GeoGebra, nós temos a função f de x igual a mais b seno de cx mais d. E cada um desses parâmetros interfere na função, no gráfico da função, de maneira diferente.
O A produz um deslocamento vertical, ou seja, ele sobe e desce com o gráfico da função. O parâmetro B, ele estica ou encolhe a amplitude, ou seja, ele aumenta a distância entre a crista e o vale. O parâmetro C estica ou encolhe o período. Esse cara aqui, ele mexe na frequência e no período. E o parâmetro D produz um deslocamento horizontal, ou seja, ele translada para a direita ou para a esquerda o gráfico da nossa função. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!